Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso programa Evangelho para Além dos Templos, ou dos Tempos. Esse programa que é transmitido aqui pela nossa TV Causas da Vida, pelo canal do Frei Gilvander, pelo canal oficial do Zé Vicente e pelo canal do Monge Marcelo Barros, nosso querido Marcelo, que está sempre aqui conosco, e hoje mais uma vez. E estamos também aqui hoje com o Darlan Oliveira, nosso companheiro. Então, Marcelo, Darlan, uma alegria sempre estar com vocês. Muita alegria também para mim, Ana e Darlan. Tudo bom para vocês. Espero que para todas que estão conosco nessa roda de conversa. Maravilha. Salve, Ana. Salve, Marcelo. Beijo no coração de todos e todas que nos acompanham. Então, nesse 28º domingo do ano, do tempo comum, né? O Evangelho de Marcos é 10, 17 a 30. E traz um ensinamento, pessoal, duro, bastante duro, de Jesus aos discípulos e às discípulas. Assim como também a nós todos e todas. E eu começo pedindo para o Marcelo para explicar para a gente por que essa história, que é contada no Evangelho de Marcos, mas também é contada em outros 2 evangelhos, ou seja, 3 evangelhos contam essa história. Por que eles contam a mesma coisa, né? Qual é a importância tão grande dessa história para que 3 evangelhos contem essa história, Marcelo? Todos os 3 evangelhos, Ana Helena, dividem um pouco o tempo de trabalho de Jesus entre um trabalho mais com a massa, com o povo, na Galileia, onde ele fazia as curas, onde ele expulsava as energias ruins que encontrava nas pessoas, e era um trabalho mais com, digamos assim, a multidão. E a partir do meio do Evangelho em diante, Jesus se dá conta de que aquele método não estava muito funcionando. O Evangelho de João diz: vocês me procuram não porque querem um projeto de vida, mas porque comeram dos pães e ficaram contentes. Então estão vindo buscar mais. E Jesus não quer esse tipo de fé. E aí ele parte para um trabalho mais de formação de um grupo pequeno, e é mais o tempo da formação do discipulado, onde ele não trabalha mais sozinho, mas agora ele entrega o trabalho a um grupo de irmãos e irmãs. E é nesse momento que então vem o que se chama de vocação, quer dizer, de chamado. Para ser discípulo e discípula de Jesus, alguém tem que ser chamado. Isso já aparece um texto anterior a esse capítulo de hoje, inclusive alguns chamados, alguns momentos em que Jesus chama pessoas para segui-lo. E agora vem um chamado especial, mas é o único caso no Evangelho que diz que nem Jesus conseguiu. Até Jesus fracassou. Jesus chama, mas o cara baixa a cabeça e vai embora. Não quer seguir. Então a importância desse texto é muito grande, primeiro porque escandalizou todo mundo, como é que nem Jesus conseguiu. E segundo, é importante também porque Jesus aproveita e ele mesmo explica, é muito difícil alguém ligado ao dinheiro, ligado à riqueza, aderir ao projeto de Deus. E é normal que seja, porque o projeto de Deus é o contrário do acúmulo, é o contrário do lucro, é o contrário da ambição pessoal. É comunhão, é irmandade, é partilha. Então alguém que toda a vida vai na direção oposta, como é que vai aderir a isso? E Deus respeita a liberdade das pessoas. No fundo, Jesus diz: nem Deus pode com o coração de quem é rico. Rico no sentido não apenas de ter dinheiro, mas de ser apegado a rico. Maravilha.
A gente percebe, Marcelo, que esse período aí, né, esses capítulos desses evangelhos, traz muita coisa a respeito de Jesus, que faz o chamado, que está a caminho, que está ao mesmo tempo testando, provando as pessoas, né? E quando Marcos traz nesse capítulo, ele começa essa história insistindo que Jesus se colocava a caminho. E pelo contexto, a gente percebe que é o caminho para Jerusalém, ou seja, o caminho para a missão que completa na cruz e na Páscoa. Nessa passagem do Evangelho, isso teria algum significado especial? Como você interpreta? Teria, claro. Quer dizer, quando Jesus diz, vem e me segue, uma coisa se fosse ele fosse, eu estou indo para o trono, eu estou indo para ser coroado rei, você vem e me siga. Aí você diz, que beleza, que maravilha, eu vou também ser príncipe. Agora, se ele está dizendo, vem e me siga, e ele tinha acabado de dizer que ele vai para a cruz, ele vai ser preso, vai ser condenado, vai ser morto. Então é claro que o chamado para me seguir não é apenas o chamado para ser companheiro meu, assim como quem vai para uma pescaria, mas é chamado para me seguir e para aderir ao projeto de enfrentar as autoridades e sofrer a cruz. Então é um chamado muito... Quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Um outro texto diz assim. E aí, tem muita gente que acha que a cruz é quando você está cheio de problemas, você está com muito sofrimento, está com dores, e não tem nada a ver. A cruz é a cruz da missão, é aquilo que você enfrenta pela missão. Eu estou completando quase 80 e eu tenho experiência de quantas vezes a missão exigiu de mim despojamento, riscos, situação de detenção. Eu nunca fui preso de ficar na cadeia 1 mês, 2 meses, como muita gente ficaram anos, né? Mas eu fui detido e com pessoas armadas, com rifle assim, diante de mim, e eu também com medo das pessoas que estavam junto, que era Dom José Maria e a irmã Maria Letícia, que eram 2 pessoas queridas e que estavam ali também sofrendo aquilo que eu estava sofrendo. Então, isso é a cruz, é quando a gente assume esse tipo de risco pelo reino de Deus. E é isso que Jesus chamou o rapaz não quis. Marcelo, fiquei até um pouco emocionada aqui com o seu breve testemunho, né, dos riscos que você já enfrentou, particularmente aí nos seus quase 80 anos de vida. E a gente fica pensando que Jesus, apesar de ter fracassado naquele momento, que até Jesus fracassou, mas apesar disso, o Evangelho de Marcos insiste que Jesus o olhou e o amou. E é o único momento, pessoal, do Evangelho que explicita que Jesus amou alguém. Jesus amou aquele rapaz. O verbo grego usado lá originalmente, né, na Bíblia, fala de um amor de predileção. E aí foi feito um chamado, que foi o único caso em que Jesus chamou e não deu certo, né? Fracassou. O homem não se tocou e não quis corresponder ao chamado de Jesus. É isso mesmo, Marcelo? Como é que a gente pode aprofundar um pouco mais isso? Pois é, Ana Helena, no grego tem essas 2 palavras diferentes para dizer amor, que em português também tem. Quando eu digo eu gosto de você, ou quando eu digo eu te amo, é diferente, né? A gente não pode confundir. E o Evangelho de Mateus usou explicitamente, ele o olhou e o amou. E aí, quando Jesus nota que o homem baixa a cabeça e vai embora, ele não está apenas indo embora, desistindo de uma missão, de um trabalho, de um caminho. Ele está desistindo de um amor. Isso cada um de nós, cada uma de nós, provavelmente na sua vida já viveu esse momento. Alguém pode dizer, eu te amo, e o outro ou a outra responder, problema seu, não tenho nada a ver com isso. E o amor, muitas vezes, provoca medo, quando ele não é correspondido. É muito mais duro, é muito mais difícil ser receptor, ser objeto, ser destinatário do amor,
do que seu destinante, é aquele que ama. O ama, ama. E quase como dizia o livro, o romance do Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo, é o nome de um livro, Amar, Verbo Intransitivo. Quem ama, ama. Agora, o amado, a pessoa amada, às vezes não sabe ser amado. E a gente tem essa experiência concreta a cada momento da vida. E Jesus teve. Então, para mim, é uma consolação quando eu percebo que Jesus teve essa experiência de amar sem ser amado. São Francisco de Assis dizia: o amor não é amado, porque o amor é o próprio. E então, o fundamento do amor, quando Jesus ressuscitado pergunta a Pedro: Simão, tu me amas? Tu me amas mais do que esses aí? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você, você sabe que eu gosto de você. Mas Jesus não ficou satisfeito com a resposta: eu gosto de você. E ele repetiu 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Então, essa me amas, então apacenta minhas ovelhas. Então, a própria missão se baseia no amor maior. Se eu não sou capaz desse amor maior, eu não posso nem entrar na missão. A missão não é apenas uma tarefa. Nós não podemos ser tarefeiros. Nós somos missionários do amor. É isso, gente. Que lindo, que lindo. Eu, particularmente, assim, fico ainda mais apaixonado quando eu vejo o evangelho sendo praticado. Claro que a gente vive a Bíblia, a gente tenta seguir, né, os ensinamentos desse Cristo vivo, mas quando a gente percebe o evangelho no nosso dia a dia, como a gente chama o evangelho encarnado, a gente sente isso, a emoção é mais forte, né? Muito bem. Marcelo, o chamado que Jesus fez, né, foi o mesmo que ele fez a cada um dos apóstolos, que é o vem e segue-me. Só que nesse caso específico que esse evangelho traz, para o rico, há uma exigência prévia, né? Ele diz assim: vai e vende tudo que tem, partilhe com os pobres, aí sim, só depois é que ele pede que o siga. Como que a gente pode traduzir melhor, Marcelo? Como que a gente pode falar melhor desse trecho do Evangelho? O que Jesus mostra nesse texto, Darlan, é aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ou Paulo, ou aqui escreveu a carta, tem uma discussão se é Paulo ou não, no capítulo 6, versículo 10, diz: a avidez da riqueza é a raiz de todos os males. Significa, é como se fosse um pecado original. A pessoa pegado não tem como se desligar, não tem como sair. Karl Marx, no Capital, dizia que há um fetichismo. O capital se torna dono da pessoa e a pessoa se torna mercadoria. O capitalismo é um sistema que faz isso todo dia e a gente sabe que cada pessoa, que todo mundo neste mundo vive dependendo, de certa forma, do dinheiro, no emprego, no trabalho, na vida. Mas como viver isso onde a riqueza, o dinheiro, não a riqueza, mas digamos, o necessário para viver exige economia, exige dinheiro, e a economia seria a administração da casa comum. Isso se transforma no meio de obter lucro, interesse, acúmulo. E aí não tem como viver uma vida itinerante, uma vida de despojamento. Eu, por exemplo, quando era mais novo, às vezes tinha grupos que iam fazer caminhada e eu gostava muito de ir, mas tinha uma exigência: não pode levar bagagem grande. E como é que você vai subir uma montanha como a Serra Dourada em Goiás a pé, se você carregar sapato, se você carregar, hoje em dia a gente diria computador, máquina fotográfica, água, comida, e aí vai pesando, você não sobe. Quanto mais leve, mais você tem condições de andar mais. Quanto mais pesada a bagagem, mais você tem mais dificuldade. Então Jesus diz isso à pessoa: é muito difícil alguém com peso da riqueza viver a missão. É isso. Marcelo,
sempre que se fala nessa leveza, né, que torna mais fácil seguir a missão, eu me lembro de figuras como o Pepe Mujica, né, do Uruguai, né, que sempre viveram e vivem isso na vida prática, né, e dão o exemplo para a humanidade, né. E há uma frase dita por Jesus de forma bem radicalizada, vamos dizer assim, de forma que espantou até um pouco os discípulos e discípulas naquele momento, e que é uma frase que muitas vezes é incompreendida, que as pessoas têm dificuldade de entender se é uma metáfora ou se é para ser entendido ao pé da letra, né? Que é a frase: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? É uma frase que dá aí sempre múltiplas interpretações. Como é que você explica isso para a gente? O que significa realmente essa frase? Toda a história da igreja cuidou de interpretar isso das maneiras mais diversas. A porta é uma corda, o camelo é uma corda, a porta é o fundo de uma agulha era a porta que tinha em Jerusalém. Inventaram milhões de coisas. Mas o fato é que é um ditado oriental. E os ditados orientais são assim, eles jogam um absurdo, eles falam mesmo, é mais fácil o camelo passar pelo fundo do agulha do que o rico entrar no céu. Quer dizer, e Jesus entrou nessa cultura, ele falou dessa maneira. Então o que a gente tira daí é muito difícil, é quase impossível. Então, e é tanto que os discípulos disseram: bom, então e nós que deixamos tudo? O que a gente vai ter? E é engraçado porque eles tinham deixado tudo o quê? A barca, a rede de pesca, a coletoria de impostos de Mateus não era dele, era dos romanos. Então eles tinham deixado muito pouco. Mas Jesus diz: vamos voltar ao sistema tribal, vocês vão, digamos, coordenar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, seria como se ele dissesse o seguinte: aquilo que hoje o Ailton Krenak propõe no livro dele, O Futuro Ancestral, Jesus propõe aos discípulos. Aquilo que era no começo, a comunhão, não para voltar ao passado, mas para ser meta do nosso projeto, a comunhão, um regime mais comunitário. É isso, gente. Que beleza, né? Que maravilha, que evangelho bonito. Eu tenho a alegria de ter trabalhado anos e me considerado discípulo, como Dom Helder Câmara, que chegou a morar no Palácio dos Bispos. E ele não aceitou, e ele passou 40 anos da vida dele morando numa sacristiazinha de uma igreja que se chamava Igreja das Fronteiras. Quer dizer, justamente estava na fronteira da antiga cidade. Hoje está bem no meio da cidade. Mas eu me lembro de ter ido com o Helder evento e perceber aquela batina preta que ele usava, depois marrom, já meio rasgando, já meio com remendo, mas ele só tinha duas. Eu me lembro também, não posso deixar de lembrar, do Dom Pedro Casaldáliga, que eu escrevi o livro sobre ele, que só tinha 2 camisas, 2 calças, né? Morava numa casa mais pobre do que as outras casas pobres da região de São Félix do Araguaia, né? E deu esse testemunho também, né? São para nós testemunhos da radicalidade. A radicalidade do evangelho. Que bonito, né? Então, meu povo, concluindo, né, essa roda de conversa de hoje, a gente lembra que na história da igreja, né, essa palavra que Jesus disse ao jovem rico mexeu com a vida de muita gente. Um dia, no século IV, um rapaz rico chamado Antão, ou Antônio, entrou por acaso numa igreja justamente na hora em que o padre lia o evangelho e proclamava essa palavra: se queres me seguir, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. O rapaz rico ficou muito impactado, saiu dali e fez exatamente o que o evangelho diz, e se tornou um eremita no deserto de Santo Antão. Mais tarde, no século XIII,
São Francisco de Assis ouviu essa mesma palavra, foi para a casa dos seus pais ricos, tirou a roupa do corpo, entregou nas mãos do seu pai e saiu dali nu, sem nada, para ser totalmente discípulo de Jesus no caminho da cruz. Hoje, essa palavra do Evangelho pede de nós optarmos por sempre nos reavaliar sobre a nossa capacidade de partilha, assim como também nos chama a lutar por uma sociedade de justiça econômica, solidariedade e partilha. É isso, meu povo, nessa roda de conversa de hoje. Muito obrigado, Darlan, muito obrigado, Ana Helena. Um abraço para vocês e não acreditem em pastores, padres e ministros de Jesus que pedem dinheiro e vivem uma vida de rico. Beijo no coração. Isso aí. Um beijo, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. Beijo, meu povo. Bom domingo, boa semana. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador.